algo que é extremamente sério, grave, e por que não dizer até pesado. Quando nós falamos em compromisso, de momento nós já certamente estamos pensando em algo, pelo menos teoricamente, não é mais que seja, algo que envolve até mesmo uma promessa que espera-se seja cumprida, como aquelas que nós fizemos nesta noite, não é? Em relação aos oficiais. Mas aí, se não bastasse falar em compromisso, ainda conseguiram piorar um pouco, né? Porque escreveram absoluto. Porque se houvesse qualquer dúvida sobre que tipo de compromisso é esse, a pessoa não quis deixar dúvida, ela disse que é um compromisso absoluto. E absoluto não tem muita escapatória, absoluto é absoluto, né? Tentar relativizar o que é absoluto não é uma boa ideia, porque senão o absoluto deixa de ser absoluto. Absoluto é aquilo que vale em toda e qualquer situação, não há exceção. E aí, para terminar e para complicar a situação de vez mesmo, terminaram com Deus. Então, se não bastasse ser um compromisso absoluto, para piorar a situação, um compromisso absoluto com Deus. Veja, esta é uma foto que faz parte da nossa história aqui. E quando nós usamos uma frase como essa, eu vou sugerir que nós temos apenas duas opções, né? Eu sei que na época em que vivemos as pessoas gostam de várias opções, mas eu vou dizer que nós temos apenas duas. Ou isso aí é para valer mesmo, ou não é. E se é para valer, nós precisamos realmente considerar com muito cuidado o que isso significa, antes de realmente subscrevermos o que está aí. Um compromisso absoluto com Deus. Nesta noite, meus amados irmãos, eu gostaria de pensar, à luz das Escrituras, sobre a proposta que Jesus Cristo apresenta, vou chamá-la assim, do discipulado, como sendo justamente isso, um compromisso absoluto com Deus. Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Inicialmente a partir do versículo 23. Lucas 9, 23. Onde nós lemos da seguinte maneira. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É interessante considerar qual era o lugar da cruz naquele momento histórico. Existe um comentarista que diz que se algum homem estivesse carregando uma cruz, deixando, quem sabe, a sua vila, as pessoas sabiam que o caminho dele era apenas de ida, não havia volta, porque ele estava indo para a morte, para a condenação. Era isso que representava a cruz naquele contexto. O próprio Jesus Cristo levou a cruz,
foi crucificado e lá na cruz derramou o seu precioso sangue. E agora ele está dizendo aqui que se alguém quer ir após ele, tem que negar-se a si mesmo. Aquele que segue a Cristo verdadeiramente morre para tudo que o mundo representa. Ele morre para todo um modo de vida ao seguir a Cristo Jesus. E ele é chamado a tomar esta cruz dia a dia. Certamente há diferenças importantes entre a cruz de Cristo e esta referência ao discípulo de Cristo. A cruz que o discípulo é chamado a carregar não é literal, como foi a do próprio Cristo. Não tem poder expiador, como aconteceu no caso de Cristo Jesus. Mas, certamente, ela é real. Todo aquele que está em Cristo é chamado a tomar a sua cruz, dia a dia, e seguir ao Senhor. No passado, havia um cântico que, falando sobre Jesus Cristo, dizia: só sandálias em seus pés, o caminho duro é. Cristo veio me dizer: segue-me até morrer. Talvez não seja demais também lembrar de uma música que, embora pertença, quem sabe, ao campo da música popular, por incrível que pareça, tem uma linha que pode chamar a nossa atenção e que diz assim: agora é só seguir aquela cruz e nada mais. E uma das coisas que chamou minha atenção foi que eu ouvi essa letra não vindo de uma igreja, mas vindo de pessoas que teoricamente não têm nenhum compromisso com a igreja, mas que estavam, por sinal, né, em frente a um templo religioso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Este é o legado que o Senhor tem para aqueles que são seus discípulos. Nós cantamos nesta noite que abrimos mão de tudo aquilo que somos. Jesus está nos dizendo aqui que devemos nos negar a nós mesmos. Mas ele prossegue ainda, e agora ele vai usar um interessante paradoxo. Porque ele vai mostrar que quem perde, na verdade, ganha, e quem ganha, na verdade, perde. Existe a frase de um missionário que foi assassinado pelos Aucas, na América do Sul, que dizia que não é tolo aquele que abandona o que não pode reter para conseguir aquilo que não pode perder. Diz Jesus: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? De nada adianta ganhar o que quer que seja e perder o que é verdadeiramente o centro. Engana-se aquele que busca os prazeres deste mundo, que busca constantemente o seu bem-estar em todos os sentidos e esquece daquilo que é fundamental. Certamente lembramos da narrativa que Jesus faz sobre o homem que acumula muitas riquezas.
E a declaração que ele ouve é: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens acumulado, para quem será? Mas Jesus prossegue ainda e diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O discipulado nos fala não apenas sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo, estar disposto realmente a perder para verdadeiramente ganhar, mas nos lembra que se trata de não se envergonhar jamais do Senhor, em situação alguma. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Compromisso absoluto com Deus. No mesmo capítulo 9, a partir do versículo 57, nós lemos assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando um indivíduo se apresenta para seguir a Cristo, Cristo imediatamente o chama a considerar com cuidado o que isto significa. Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Naturalmente, isso é bem diferente daqueles que tornaram a pregação do Evangelho um verdadeiro balcão de negócios. No filme O Nome da Rosa, existe um momento em que há uma discussão sobre se Cristo, de alguma maneira, possuía ou não bens. E é interessante porque no filme há um confronto entre duas linhas de posicionamento, e um confronto violento, até certo ponto, porque há aqueles que negam de qualquer forma que Cristo possuísse qualquer coisa. E há aqueles que insistem em que sim, ele possuía. E parece que esses que insistem em que ele possuía alguma coisa, precisam fazer isso para justificar como era a igreja naquele momento histórico. Aliás, isso nos leva a considerar outra narrativa que é feita dentro da história da igreja e que fala do diálogo entre um importante autor cristão e uma outra pessoa. Essa outra pessoa dizia o seguinte: hoje, ele dizia, a igreja não diz mais, eu não tenho prata nem ouro, porque agora a igreja tem muito disso. E o outro respondia, sim, mas agora a igreja não pode dizer, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta-te e anda. Parece que nós vivemos em uma época em que condenou-se o próprio Evangelho a ser única e exclusivamente comércio. E o que deveria ser o poder para a salvação de todo aquele que crê, tornou-se apenas o convite a uma vida mais luxuosa, com vários carros na garagem, com várias propriedades, e até mesmo com aquele líder religioso que não quer ninguém junto com ele no elevador.
Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso parece muito mais com a longa história de mártires da igreja cristã. Aqueles que entregaram suas vidas por amor a Cristo Jesus. E que também não tiveram um lugar para reclinar a cabeça, à semelhança do seu mestre. Mas o texto prossegue. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O sepultamento, neste contexto, era uma cerimônia que demandaria certamente um tempo extenso. Ainda mais porque, segundo se compreende, ainda não chegara a ocasião propriamente do sepultamento, mas esta pessoa já estava visualizando isso. Mas Jesus diz: não. O reino é prioritário. Sepultar os mortos está muito mais em consonância com aqueles que também são espiritualmente mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E finalmente, diz o texto, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. As exigências do reino de Deus são muito sérias. Compromisso absoluto com Deus. Ainda no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Onde lemos: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, Jesus não está em momento algum ensinando ódio aos familiares. Jesus não está ensinando desprezo aos familiares. Jesus está nos mostrando que na escala de prioridades, absolutamente nada pode ocupar o lugar que pertence unicamente a Ele. Se alguém vem a mim e não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E agora Jesus conta algumas histórias sobre calcular o custo. Ele diz, a partir do versículo 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. O custo do discipulado pode ser resumido em uma palavra: tudo. Tudo. Compromisso absoluto com Deus. Mas o Senhor ainda prossegue: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurá-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal que não cumpre sua função só serve para ser jogado fora. Quando avaliamos todas essas palavras de Jesus, podemos nos voltar para um daqueles que assumiu este compromisso absoluto com Deus, o apóstolo Paulo. Livro de Atos, no capítulo 26. Atos 26, 19. Paulo está aqui narrando a sua conversão. E ele diz, a certa altura, o seguinte, Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Tendo a visão do Senhor, Paulo não foi desobediente e assumiu o que significava o chamado do Senhor a um compromisso absoluto com Deus. Mas este mesmo Paulo ainda nos fala mais em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Onde lemos assim, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Perder para ganhar, verdadeiramente. Foi isto que Paulo experimentou. Quando olhamos para esta frase, e realmente queremos que ela signifique verdadeiramente o que está sendo dito ali. Não podemos certamente minimizar nenhum dos seus termos. Não podemos minimizar o compromisso. Não podemos tentar relativizar o absoluto. E certamente não podemos nem devemos desconsiderar este Deus diante de quem nos encontramos. Quando Jesus nos chama para segui-lo, Ele nos chama para deixar tudo e ir após Ele. Muitos anos atrás, o reverendo Josafá Vasconcelos tentava descrever aquela cena em que Jesus começa a chamar
os que viriam a ser seus apóstolos. E ele lembra, por exemplo, do caso de Mateus, que estava na coletoria. Jesus vem e diz: segue-me. E diz o texto, e ele, deixando tudo, o seguiu. E o reverendo Josafá, tentando de uma certa forma convidar a imaginarmos esta cena, dizia: imagine aquele homem ali, preocupado com as suas contas. E de repente, ele tem diante de si Jesus. Jesus diz a ele: segue-me. E de repente, aquele lápis já não faz mais sentido, aquelas contas não fazem mais sentido. Só faz sentido seguir a Jesus. Só faz sentido tomar a cruz a cada dia, negar a si mesmo e segui-lo para onde quer que ele nos mandar ir. Amém. Nós vamos passar agora à celebração